Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente poder fazer a correção do nosso PET 3, semana 2 de Ciências do 6º ano. Nessa semana nós estudamos os solos e vimos que apesar da gente achar que já sabe muita coisa sobre os solos, afinal de contas é aquela terra que tá ali no chão da floresta, no chão do nosso quintal, no chão das ruas, a gente descobriu que tem muito mais coisas no solo do que a gente imagina. Tem micro-organismos, tem água, tem oxigênio, tem pequenos animais vivendo ali, além, é claro, de pedaços de rocha que estão em decomposição. Como que isso acontece? Como que essas rochas se decompõem e formam o solo? Conhecemos uma palavra nova chamada intemperismo, ou seja, a ação de vários fatores ambientais que vão transformar aquela rocha chamada de rocha matriz. Jogadores de Minecraft estão por dentro aí dessa palavra, né, dessa expressão. Esses fatores que transformam a rocha matriz, quebrando ela cada vez em pedaços menores, e eles é quem vão dar origem ao solo. Então o solo é uma construção que demorou milhares e milhares de anos. Que fatores podem ser esses? O vento, as chuvas, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, pisoteio dos animais, raízes crescendo no solo, congela, descongela, tudo isso pode fazer com que a rocha matriz vá se quebrando em pedacinhos e aí ela vai se transformando e o solo vai se formando. Por isso que na semana passada a gente disse que o solo é um recurso natural não renovável. Por quê? Ele demora tanto tempo para se formar a partir da rocha matriz que se a gente quisesse reconstruir o solo, né, rapidamente, não seria possível, não seria tão rápido que a gente conseguisse fazer isso dentro do nosso prazo da nossa vida, da nossa curta vida. Esse intemperismo, então, né, a ação desses fatores físicos, químicos e biológicos, transforma a rocha matriz aos pouquinhos e aí ela vai se transformando, se degradando, se decompondo. Da mesma forma, seres vivos começam a chegar e começam a se decompor, e tudo isso junto vai formar os solos. Para que os seres vivos se decomponham, é necessário que eles passem por um processo, né, que a gente chama de decomposição, que é feito por bactérias e fungos decompositores. Então, todos os seres vivos que morrem vão sendo incorporados ali ao solo, deixando esse solo de fato rico e vivo. Então, o que a gente observa é que esse solo, né, essa imagem que eu estou mostrando aí, ela mostra as camadas do solo, desde a mais básica, que é lá do comecinho, né, da parte mais inferior, que é mais próxima da rocha matriz, e as camadas superiores. À medida que a gente sobe nessas camadas, o solo vai se formando. E aí a gente tem a parte superior, que é rica em matéria orgânica, seres vivos em decomposição, e é onde a gente tem o solo de fato fértil para poder desenvolver as plantas, para eles, o solo que fornece nutriente para as plantas se desenvolverem. Existem basicamente 4 tipos de solos. Existem outros, tá, pessoal? Mas aqui a classificação é bem simplesinha. Solo calcário, solo argiloso, solo arenoso e solo humoso. E nós vimos as características de cada um, então eu não vou entrar em detalhes, está lá na nossa apostila. Os solos que são pobres em matéria orgânica, que tem muito mais rochas do que matéria orgânica, eles podem ser considerados solos mortos. Por quê? Porque eles não vão permitir, ou vão com muita dificuldade permitir o desenvolvimento de vida, basicamente de plantas e micro-organismos que ali poderiam viver. Então, quanto mais matéria orgânica, ou seja, seres vivos decompostos, quanto mais tiver, mais rico e mais fértil é esse solo e melhor, então, por exemplo, para a agricultura. O solo tem diversas funções, muito mais do que só servir para a gente andar, construir em cima e plantar os nossos alimentos. Quais algumas funções do solo? Gente, os solos, eles servem, por exemplo, para regular as enchentes. Se a gente cuida dos nossos solos e não desmata, a gente evita ter enchentes naquele local. E outras coisas, como permite que a gente
desenvolva a nossa cultura. Então tem muitos povos que têm toda a sua cultura construída, né, em torno do que o solo fornece, entre outras tantas funções do solo na nossa vida. Por isso que a gente tem que cuidar tão bem do solo, porque é dele que vem o nosso sustento e o nosso bem-estar. Vamos então à correção das atividades? Exercício 1 perguntou o seguinte: quais são os fatores que contribuem para a formação do solo? Nós vimos aí que o solo é formado pelas rochas, então primeiramente eu preciso de rocha, que é a matéria-prima para a fabricação de solo, que é a rocha matriz ou rocha mãe, né? É a mesma coisa. O clima, né? As chuvas, sol, esfria, esquenta. O clima, então, é um dos fatores que vai transformar essa rocha matriz, mas também a atividade dos micro-organismos, dos pequenos animais, dos grandes animais, das plantas que crescem no solo. E aí, todos eles vão contribuir para transformar essa rocha matriz e fabricar o solo. Então, também os rios que passam ali, né? Ou seja, a hidrografia do local, a topografia. O que é topografia? O relevo. Então, outros fatores, o vento, enfim, aquilo tudo que a gente reuniu com a palavra intemperismo. Pausa o vídeo e anota aí a sua resposta, confere o que você escreveu. Atividade número 2 pergunta: qual é o nome dado ao conjunto de fatores que causam a desagregação e decomposição das rochas? Tudo isso, então, que a gente respondeu lá na pergunta 1, a gente pode reunir em uma única palavra. Que palavra é essa? Intemperismo. Grava essa palavra porque ela é muito importante. Verdadeiro ou falso? Atividade número 3. O solo arenoso tem uma pequena quantidade de areia e é rico em nutrientes. Vamos lá? Falso, né, gente? O solo arenoso é justamente o contrário. Ele tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. A gente não consegue plantar praticamente nada na areia. Obviamente que existem organismos adaptados, né, a crescerem, por exemplo, nos desertos, mas aí é uma outra história. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e é excelente para o cultivo de plantas. Pessoal, uma observação aqui. O solo argiloso é sim rico em nutrientes, porém ele não é bom para o cultivo de plantas sozinho. Quando a gente vai plantar na nossa casa, a gente tem que misturar ele com outros tipos de solo, porque o solo argiloso, ele tem as partículas de argila tão fininhas, que mal consegue ter oxigênio ali dentro daquele solo, não tem espaço entre um grãozinho de solo e outro. Então, quando a água vem, ela não consegue se distribuir de forma homogênea, aquele solo fica encharcado, forma aquela lama, então ele dificulta um pouco. Apesar dele ser bom na quantidade de nutrientes, ele é um pouco difícil para o plantio, então a gente tem que misturar com outros. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica. Verdadeiro é o que a gente chama de terra preta. Solo humoso, solo umífero, são palavras que a gente pode encontrar que têm o mesmo significado. E esse solo é o melhor que tem para o plantio, por exemplo, de verduras. Quanto mais pretinha for uma terra, mais matéria orgânica, mais seres vivos decompostos, ou seja, mais nutriente para as plantas que ali querem se desenvolver. O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Sim, ele é fácil de identificar. Viu um solo com muitas pedrinhas? Claro que, gente, naturais, né? Não pedras que foram colocadas ali, né? Por exemplo, como se faz às vezes no calçamento de estradas. Aí é outra história. Então, verdadeiro. Atividade número 4. Identifique o tipo de solo de acordo com as características. Vamos passar um por um para a gente poder fixar vendo a imagem e identificando esses tipos de solo. Ó, nós temos 4 imagens na nossa apostila: solo calcário, argiloso, arenoso e humoso, como a gente acabou de ver na atividade 3. Vamos lá? Apesar de ser um solo rico em matéria orgânica, esse solo pode ser de difícil cultivo devido à baixa presença de ar. Esse solo é o solo argiloso e, como eu disse agora há pouco,
É o solo que fica encharcado quando chove. Estão ouvindo aqui? É minha filha, a Neném, minha gata, quer participar da aula. Solo com uma grande quantidade de areia e pobre em nutrientes é o solo arenoso. É o solo mais pobre, mas ele tem a sua importância também. E como eu disse, tem seres vivos adaptados a viver nesse tipo de ambiente também. Solo bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola. É o solo humoso ou umífero, terra preta. Tá aí com uma plantinha se desenvolvendo. E o solo composto por cerca de 30% de cálcio é o solo calcário. Então ele é aquele formado por muitas pedrinhas, pedacinhos de rochas que ainda estão se decompondo ali. Atividade 5. Considerando que você aprendeu sobre solo, escolha qual alternativa a seguir é verdadeira. Letra A. Solos arenosos são os mais ricos em humus. Arenoso, humus. Não sei se casa muito bem. Humus, para quem não tá lembrando, é esterco. Humus são as fezes dos animais ou animais decompostos. Então, por exemplo, já devem ter visto ou ouvido falar do humus de minhoca. Quando a minhoca come, ela defeca, faz o número 2. E aquele número 2 é chamado de humus e ele é rico em nutrientes para o solo. Mas não só a minhoca. Outros tipos de humus existem por aí. Letra B. Os nutrientes presentes no solo nos solos úmicos favorecem o bom desenvolvimento das plantas. Sim, os solos úmicos são aqueles mais ricos em nutrientes e, claro, são ótimos para o desenvolvimento. Não são só ótimos, eles são necessários, fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Letra B, bacana. Os solos argilosos são os que contêm maior quantidade de nutrientes para as plantas. Reparem bem, os solos argilosos são ricos em nutrientes, mas não são os que têm a maior quantidade. Esses que têm a maior quantidade são os chamados solos humosos ou umíferos. E letra D, nos solos argilosos, a água penetra rapidamente? Não, a água não consegue penetrar e ir-se embora. Ela faz isso facilmente no solo arenoso, por exemplo, mas no solo argiloso ela fica emplastada, ele vira lama, ele fica encharcado e demora a escoar aquela água. Então a nossa resposta é a letra B. Marca aí na sua apostila. Atividade número 6. O homem colabora para a destruição do solo quando planta árvores, irriga suas plantações, semeia trigo e cereais semelhantes ou derruba florestas. O que é pior para o solo? Obviamente, né, gente, quando ele derruba florestas. Quando nós, né, todos os seres humanos, colaboramos para a destruição das florestas, e a gente pode fazer isso daqui da nossa casa. Mas, professora, eu não estou derrubando floresta. Pode ser que esteja assim. Quando você desperdiça papel, você está desperdiçando floresta. Pode ter sido derrubado para isso. Então, aqui da nossa casa, a gente tem como ajudar, né, a prevenir o desmatamento, economizando recursos. Bom, então quando o desmatamento acontece numa região, o solo fica desprotegido, as chuvas batem forte, o vento e outros fatores, e esse solo começa a se perder e vai indo-se embora. É o que a gente chama de erosão e pode chegar a um nível tão crítico de formar grandes valas, e aí a gente chama de vossoroca. E o solo não é renovável, a gente lembra disso, né? Atividade número 7, quer saber? Observe as imagens abaixo e numere de 1 a 4 representando a ordem da formação dos solos. Nós vimos uma figura parecida com essa e ela está fora de ordem, então a gente tem que colocar na ordem. Quais vão ser os números aí para organizar? Bom, o primeiro é esse que está todo cinza aí, que é a rocha-mãe. O segundo momento, né, da decomposição é o que ainda tem bastante rocha, que é a figura 2. A figura 3 já começa a aparecer ali umas plantinhas maiorzinhas, já consegue se desenvolver, o solo já está um pouquinho melhor. E a figura 4 já tem um solo bastante rico, com a camada superior, né, a superfície rica em humus ou em matéria orgânica. E aí os seres vivos conseguem se estabelecer e tudo fica mais saudável. Então no número 4 que a gente tem um solo vivo.
Atividade 8 pergunta: além dos pequenos pedaços de rocha, o que mais existe no solo então? Bom, no solo tem as rochas em decomposição, mas também existe água, sais minerais, oxigênio e organismos como pequenos insetos, minhocas, plantas e micro-organismos que não são visíveis a olho nu, mas que estão ali, são fundamentais, que são as bactérias e os fungos decompositores. Quando o solo tem tudo isso em equilíbrio, a gente fala que esse solo está vivo, saudável e fértil. Bom, pessoal, nessa semana nós também fizemos atividades complementares. Vamos corrigir? Primeira pergunta, né? Para completar as frases ali com as palavrinhas sugeridas. Então, primeira frase ficou assim: o solo é a camada superficial da Terra. Ele demora milhões de anos para ser formado. Pausa o vídeo, faz sua correção aí no caderno, esse não é do PET. O solo é formado por causa do intemperismo. Gravem essa palavra. Um processo que desgasta as rochas aos poucos. Para formar o solo, precisamos de uma rocha. Ela é chamada de rocha-mãe ou rocha-matriz. No intemperismo físico, existem 3 tipos, lembra? Físico, químico e biológico, mostrei lá atrás. O sol, a chuva, o frio e o calor ajudam a fragmentar a rocha, ou seja, quebrar a rocha, sedimentar a rocha. Então, várias palavras aí para a gente aprender. Bom, pessoal, é isso. Essa semana termina aqui, a gente se vê na próxima semana. E não esquece, deixei aqui embaixo 3 links de vídeos na descrição para vocês clicarem, assistirem e complementarem aí o seu conhecimento sobre os solos. No mais é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau!